Olá, pessoal. Começando mais uma aula da disciplina Álgebra Linear e Geometria Analítica 2 e continuando falando sobre matriz de mudança de base, ou que a gente chama também de matriz de transição. Eu vou mostrar uma nova maneira de obter essa matriz de mudança de base. Maneira essa que eu considero particularmente um pouco mais simples, dependendo do caso que você pegar, se torna mais simples para resolver o problema, tá bom? Para quem não assistiu ainda, eu recomendo voltar e assistir a aula de número 32, em que eu começo falando sobre esse assunto e mostro a maneira tradicional de se obter a matriz de mudança de base. Bom, o que a gente estava fazendo era o seguinte: um problema fornecia um vetor na base A e pedia para obter as coordenadas desse vetor na base B. A gente viu que para fazer isso era possível obter uma matriz de mudança de base, que a gente chamou de IAB. Tá? Então, essa matriz é a matriz que muda o vetor da base A para a base B. Então, se eu pegar esse vetor B na base A e multiplicar por essa matriz, eu obtenho como resultado o vetor V na base B. Então, para passar o vetor V da base A para a base B, bastava pegar a matriz de mudança de base de A para B e multiplicar à esquerda pelo vetor V na base A. O resultado, isso aqui forneceria o vetor V na base B. A gente viu também na aula anterior que para obter essa matriz de mudança de base de A para B, o que a gente teria que fazer? As entradas das colunas dessa matriz de mudança de base seriam o seguinte: considere que minha base A tem os vetores V1 e V2 e que minha base B tem os vetores W1 e W2. Tá bom? Então, para obter a matriz de mudança de base da base A para a base B, eu ia ter que pegar os vetores da base A e escrever na base B. Ou seja, quem são os vetores da base A? V1 e V2. Então, eu ia ter que escrever V1 na base B e V2 na base B. E com isso eu iria obter as entradas dessa matriz. Pegando os vetores da base A, V1 e V2, e escrevendo na base B, eu obteria as entradas da matriz de mudança de base de A para B. Com essa matriz, multiplicando a esquerda pelo vetor na base A, eu obtenho como resultado o vetor na base B. Consigo fazer a mudança de base no vetor. Certo? Isso foi o que a gente viu na última aula. Essa maneira de obter a matriz de mudança de base de A para B, que eu expliquei na última aula, ela é interessante, mas tem uma outra forma que pode ser um pouco mais fácil, que é o que eu vou tentar deduzir e mostrar como se utiliza aqui nessa aula de hoje. Para começar, então vamos lá. Uma outra forma, além dessa aqui, de obter essa matriz de mudança de base. Em vez de eu pegar o vetor na base A e passá-lo diretamente para a base B, eu vou inserir aqui um passo intermediário. Eu vou pegar o vetor na base A, vou passar esse vetor para a base canônica e o vetor que eu obtive na base canônica, então, eu vou passar para a base B. Então, ao invés de fazer o VA indo direto para VB, o vetor V na base A, ao invés de eu obter direto o vetor V na base B, eu vou fazer em dois passos. Pego o vetor V na base A, obtenho o vetor V na base canônica, pego o vetor V na base canônica e obtenho a partir dele o vetor V na base B. Tá bom? Então, para ficar fácil de entender a dedução que a gente vai fazer aqui, eu escolhi o espaço vetorial, que é o R2, que é bastante simples de trabalhar. Então, no R2 eu dei duas bases A e B. A base A tem os vetores V1 e V2, tá? Base do R2, onde V1 é o vetor de coordenadas A11, A21, e V2 é o vetor de coordenadas A12, A22. Tá bom? Eu escolhi isso daqui estrategicamente, vocês vão entender no final da aula por que eu escolhi que as entradas desses vetores fossem assim. Bom, a outra base do R2 fornecida é a base W1 e W2, tá? A base com dois vetores W1 e W2. W1 é o vetor de coordenadas B11 e B21, e W2 é o vetor de coordenadas B12 e B22. Tá? E mais uma base que eu forneci, que agora a gente vai precisar, que é a base canônica, cujo primeiro vetor é o vetor de coordenadas 1, 0, e o segundo vetor 0, 1, a nossa conhecida base canônica do R2. Por que eu precisei dessas três bases?
Porque a gente vai fazer agora, ao invés de sair do vetor V na base A e ir direto para o vetor V na base B, utilizando isso daqui, agora a gente vai fazer um passo intermediário. A gente vai pegar o vetor V na base A, vai passar ele para a base C, depois da base C para a base B. Por isso eu preciso de 3 bases, A, B e C. Bom, o que é interessante para a gente é o seguinte: se eu quiser pegar o vetor V na base A e passar para a base canônica, o que eu vou precisar fazer? Utilizando a notação matricial, para obter o vetor V na base canônica, a partir do vetor V na base A, o que eu preciso fazer? Então, a partir do vetor V na base A, eu quero obter o vetor V na base canônica. Basta eu pegar o vetor V na base A e multiplicá-lo pela matriz de transição ou pela matriz de mudança de base de A para C. Então, pego o vetor V na base A, multiplico a esquerda pela matriz de mudança de base de A para C, então esse vetor que estava na base A vai virar um vetor na base C. Tá bom? Então, essa operação me permite fazer esse primeiro passo. Passar o vetor da base A para a base C. Bom, agora, tendo o vetor já na base C, depois de fazer essa operação, eu preciso pegar o vetor que está na base C e passar ele para a base B. Então, a gente vai ter que fazer uma nova operação. Então, eu vou pegar essa segunda operação, vai ser o seguinte: eu quero obter o vetor V na base B, partindo do vetor V na base C anteriormente obtido. Então, para partir do vetor V na base C anteriormente obtido, e obter o vetor V na base B, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar a matriz de mudança de base de C para B. Bom, então com essas duas operações eu consigo obter o vetor V na base B, fazendo as operações 1 e 2. Passa de A para C, depois passa de C para B. De A para C, depois de C para B. Mas é interessante observar o seguinte, né? Vamos tentar combinar, então, essas duas operações. Ao invés de fazer duas operações, tentar fazer uma só. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar a segunda equação, tá? E a primeira, e vou pegar a primeira e inserir na segunda. Como assim? Pega a segunda equação e copia aqui, ó. Vetor V na base B é igual ao vetor de mudança de base de C para B, multiplicado por V na base canônica. Peguei a segunda equação, copiei ela aqui. Só que o vetor V na base C, ele já é fornecido pela equação 1. O vetor V na base C é exatamente dado por essa expressão. A matriz de mudança de base de A para C, vezes o vetor V na base A. Então, no lugar desse V na base C, que está aqui, eu vou substituir por matriz de mudança de base de A para C, vezes V na base A. Certo? Então, o que a gente vai fazer aqui vai ser que o vetor V na base B é igual, vou repetir essa matriz aqui, matriz de mudança de base de C para B, e no lugar de V na base C, V na base C é igual a isso daqui. Então, vou escrever isso aqui. No lugar de V na base C vai entrar a matriz de mudança de base de A para C, vezes o vetor V na base A. Legal? Então, eu obtive essa equação aqui. É interessante. Por que essa fórmula é tão interessante? Porque quando eu comparo ela com a forma tradicional de passar de um vetor de A para B, essas fórmulas são muito semelhantes. Se você parar para analisar, ó, o vetor V na base B está aqui. O vetor V na base A está aqui. E o que faz com que essas duas equações sejam iguais seria apenas se a matriz de mudança de A para B fosse igual à matriz de mudança de base de C para B multiplicada pela matriz de mudança de base de A para C. Tá certo? Então, essa parte da expressão aqui, quando eu comparo com essas duas equações, a mudança de base de A para B é igual a isso daqui. Certo? Então, aqui, essa é a matriz de mudança de base de A para B. Tá bom?
Então, esse raciocínio me permite concluir o seguinte, que a matriz de mudança de base de A para B, ela pode ser obtida fazendo o seguinte, vou pegar a matriz de mudança de base de C para B e multiplicar pela matriz de mudança de base de A para C. Tá? Então, a partir da comparação dessas duas equações, eu consigo obter essa expressão aqui. Tá? Então, a partir dessa expressão, a gente vai poder ter um raciocínio interessante para obter a matriz de mudança de base usando isso daqui. Bom, para facilitar ainda mais, o que eu vou fazer? Deixa eu apagar aqui para poder melhorar o nosso raciocínio. A partir dessa expressão aqui, para a gente poder entender e compreender um pouco mais do que a gente vai fazer, essa matriz de mudança de base de A para B, então, de forma alternativa, ela pode ser obtida pegando a matriz de mudança de base de C para B e multiplicando pela matriz de mudança de base de A para C. Isso aqui pode ser entendido como a composição de transformações lineares, na verdade aqui, de operadores lineares. Né? É como se eu estivesse fazendo duas operações em uma. Ao invés de fazer de VA para VC e de VC para VB, essa expressão me faz sair de VA e ir direto para VB. Tá bom? Bom, para a gente analisar melhor essa expressão, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, vou repetir essa primeira matriz, mudança de base de A para B. Aqui está de A para B, aqui está de A para C. Eu vou escrever essa daqui de B para C. Ou seja, eu vou inverter essa matriz aqui, só para que ela fique, em vez de ficar de C para B, fique de B para C. Porque isso vai facilitar a nossa vida e vocês já vão ver por quê. Então, a inversa dessa matriz aqui, tá, vai fornecer a matriz que eu quero, que é de B para C, e não de C para B. Então, vou calcular a inversa dela para poder utilizar. Isso multiplicando pela matriz de mudança de base de A para C. Tá aqui. Essas duas matrizes aqui que são interessantes para mim. Por que elas são interessantes para mim? Quem que vai ser a matriz de mudança de base de B para C? Vamos avaliar. A matriz de mudança de base de B para C, se a gente for obtê-la de forma tradicional, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar os vetores da base B e escrevê-los em termos da base C. É isso? Em relação à base C. Quem são os vetores da base B? São W1 e W2. Então, aqui eu vou escrever W1 na base C, na primeira coluna, já que é a mudança de base B para base C. Peguei o vetor W1 da base B e vou mudar para a base C, e vou pegar o vetor W2 da base B e vou mudar para a base C. Mas olha que interessante quando eu faço isso. Pegar o vetor W1 e passar para a base C é a base canônica. O vetor W1 fornecido já é um vetor expresso em termos da base canônica. Então, o vetor W1 na base C é a mesma coisa que o vetor W1. O vetor W2 na base canônica ele já está na base canônica. Isso daqui já são as coordenadas dele na base canônica. Então, W2 na base C é igual ao W2. Certo? E isso é o que me facilita preencher isso daqui. Então, a matriz de mudança de base, da base B para a base C vai ter como entrada da primeira coluna as coordenadas de W1, que são B11 e B21. E as entradas da segunda coluna são B12 e B22. Entenderam agora por que eu chamei o vetor W1 de B1 e B21? Eu já sabia que eles iam entrar aqui na primeira e na segunda coluna, respectivamente. W1 na primeira coluna e W2 na segunda coluna. Você pode estar se perguntando por que isso? Por que o vetor W1 na base C é igual a W1? Se você pegar o vetor W1, ele tem coordenadas B11 e B21. Se eu quiser passar esse vetor para a base, esse vetor na base canônica, nada mais é do que o quê? B11 multiplicado por 0 mais B21 vezes 0,1. Se você fizer essa multiplicação de B11
pelo vetor 1, 0 e B2, 1 vezes o vetor 0, 1, você obtém esse vetor. O que mostra que esse vetor já está na base canônica. Entendeu? Então, o vetor W1 na base canônica é o próprio W1. O vetor W2 na base canônica, o vetor W2 já está na base canônica. Então, ele é a mesma coisa que o W2. É redundante falar W1 na base canônica, porque ele já está na base canônica. Bom, então essa matriz de mudança de base de B para C é a matriz em que a primeira coluna é composta pelo vetor W1 e a segunda coluna pelo vetor W2. Ou, de outra forma, eu posso chamar essa matriz de matriz B. Por que B? Porque são os vetores da base B que ela compõe. W1 e W2, que são a primeira e a segunda coluna dessa matriz, são os vetores da base B. Certo? Então, no lugar de escrever matriz de mudança de base de B para C, eu vou chamar de matriz B, que tem os vetores W1 e W2 da base B. Tá? Então, isso daqui, mudança de base de B para C, nada mais é essa matriz é a matriz B, só que não pode esquecer que está aqui, ó, a inversa, ou menos 1. Tá? Bom, a mesma coisa vai se aplicar à matriz de mudança de base de A para C. Se eu fizer a matriz de mudança de base de A para C, o que eu tenho que fazer na prática? Eu tenho que pegar os vetores de A, que são V1 e V2, pegar V1 e passar para a base canônica, que é a base C, já que a mudança de base é de A para C. E pegar V2 e passar para a base C também. Mas olha que interessante aqui. V1 na base C é o próprio vetor V1. E V2 na base canônica é o próprio vetor V2. Tá certo? Quem que é o vetor V1? De coordenadas A1, 1 e A2, 1. E V2 é o vetor A1, 2 e A2, 2. Resumindo, a matriz de mudança de base de A para C nada mais é do que a matriz que eu vou chamar de A. Por que eu vou chamar de A? Olha quem são os vetores da base A, V1 e V2. Quem são as colunas da matriz que eu chamei de A? As coordenadas de V1 e de V2. Então, essa matriz de mudança de base da base A para a base canônica, eu chamo de A, e isso daqui eu vou chamar então de A. Resumindo, a matriz de mudança de base de A para B nada mais é do que pegar a matriz que tem os vetores de B como colunas, inverter e multiplicar pela matriz que tem como colunas os vetores de A. Esse raciocínio vem a partir desse raciocínio anteriormente feito de passar da base A para a base C e depois da base C para a base D. Tá bom? Então, vamos resolver um probleminha só para que a gente entenda a aplicação disso daqui. Bom, resolvendo um probleminha aí, como a gente resolveu na aula anterior, vou seguir aquele mesmo problema. Então, vou fornecer o vetor V1 de coordenadas 2, menos 1. O vetor V2 de coordenadas menos 1, 1. O vetor W1 de coordenadas 1, 0. E o vetor W2 de coordenadas 2, 1. Então, vamos lá. A questão pede para, primeiramente, obter a matriz de mudança de base de A para B. Então, foi fornecida a base A e a base B do R2. A base A tem os vetores V1 e V2 dados. E a base B tem os vetores W1 e W2 dados. Como que eu faço essa mudança de base? Então, olha só. Para obter a matriz de mudança de base, a gente vai utilizar essa expressão aqui. Tá? Vou apagar aqui em cima, vou escrever aqui em cima para a gente ter mais espaço. Para obter a matriz de mudança de base, que é o que o problema está pedindo, matriz de mudança de base de A para B, basta fazer B a menos 1 multiplicado por A. Então vamos por partes. Quem que é a matriz B? A matriz B, conforme eu disse para você, é a matriz que tem os vetores, as coordenadas dos vetores W1 e W2. Então, quem são as coordenadas de W1? 1 e 0. Quem são as coordenadas de W2? 2 e 1. Ok? Eu tenho a matriz de B. Eu preciso invertê-la depois.
Mas vamos lá. Quem que é a matriz A? A matriz A, a base A, tem os vetores V1 e V2. Então, a primeira coluna dessa matriz A vão ser as coordenadas do vetor V1 e a segunda coluna dessa matriz A vão ser as coordenadas do vetor V2. Então, vai ficar 2 menos 1 e depois menos 1 e 1. Na verdade, essa matriz B, como eu tinha dito para vocês, é a matriz de mudança de base de B para C. Tá? Por quê? Porque esse vetor 1, 0 aqui, na primeira coluna, o vetor W1, o vetor 1, 0 é a mesma coisa, W1 é igual a 1, 0, é a mesma coisa do que W1 na base canônica. Esse vetor já está na base canônica. Tá bom? Como que ele é escrito em termos dos vetores da base canônica? É 1 vezes o vetor canônico 1, 0, mais 0 vezes o vetor canônico 0. Por isso que ele já está na base canônica. As coordenadas desse vetor são 1 e 0. Bom? Então, por isso que eu pego as coordenadas dos vetores de B na base canônica são as coordenadas dos próprios vetores de B, que são W1 e W2. 1, 0 e 2, 1. Legal? A mesma coisa aqui, a matriz A. Então, para resolver esse problema, a situação já ficou muito mais simples para a gente. Perceba que, diferente do método tradicional, o que eu preciso fazer aqui é o seguinte. Eu vou pegar a matriz B. Quem que é a matriz B? Que tem os vetores da base B, W1 e W2 como colunas. Vou pegar a matriz A, que tem os vetores V1 e V2 da base A como suas colunas. Bom, aí agora, para obter a matriz de mudança de base de A para B, é só eu substituir aqui. B é menos 1 multiplicado por A. Como que vai ficar isso? Quem que é a B? Essa daqui, ó. 1, 0, 2, 1. Só que eu vou ter que calcular a inversa dessa matriz B. Então, essa matriz B é menos 1. Multiplicado pela matriz A. Quem que é a matriz A? A matriz de coordenadas 2, menos 1, 1. Ok? Agora, o que eu vou fazer? Para dar continuidade, primeiro eu calculo essa inversa para depois multiplicar. Como que é a inversa dessa matriz B? A inversa dessa matriz é o seguinte. Como é uma matriz 2 por 2, é fácil. Calculo o determinante, dá 1. Então, vai ficar 1 sobre o determinante, multiplicado por quem? Troca as entradas da diagonal principal do lugar, quando são iguais não faz diferença. Troca os sinais da entrada da diagonal secundária. Vai ficar menos 2 zero. Resumindo, a inversa dessa matriz aqui é obtida multiplicando essa matriz por 1, que vai dar, então, 1 menos 2 será 1. Bom, então calculei a inversa dessa matriz, que é essa daqui. E vou multiplicar pela matriz A, que é essa outra. Bom, como é que vai ficar isso daqui, então? Efetuando essa multiplicação, a matriz de mudança de base de A para B vai ficar como? Primeira linha vezes primeira coluna, 1 vezes 2 mais menos 2 vezes menos 1, então vai dar 2 mais 2, que dá 4. 1 vezes menos 1 dá menos 1, menos 1 menos 2 dá menos 3. Tá? Primeira linha vezes segunda coluna dá menos 3. Segunda linha vezes primeira coluna dá menos 1. Segunda linha vezes primeira coluna dá 1. Então, essa matriz que eu acabei de obter é a matriz de mudança de base de A para B. E aí a gente percebe que é bem rápido para obter a matriz de mudança de base sem precisar fazer muitas contas. Basta pegar o quê? A matriz que é composta pelos vetores da base B como colunas, então W1 é a primeira coluna e W2 é a segunda coluna, e inverter. A matriz A vai ser a matriz cuja primeira coluna são as coordenadas de V1 e a segunda coluna as coordenadas de V2. Calculou a inversa, multiplicou por essa, encontrou a matriz de mudança de base de A para B. Isso aqui é mágica? Não, isso vem da explicação que eu fiz anteriormente para chegar nessa expressão. Tá bom? Além disso, o problema pede, né, para a gente fazer o seguinte. Dado o vetor V na base A, vetor V na base A,
de coordenadas 4 e 3, obter o vetor V na base B, utilizando essa matriz de mudança de base, que a gente acabou de calcular. Como que faz isso? Esse raciocínio aqui foi para obter a matriz de mudança de base, a gente já obteve. Então, para poder fazer a mudança de base, é fácil. Para obter o vetor V na base B, basta pegar a matriz de mudança de base de A para B e multiplicar pelo vetor V na base A. A matriz de mudança de base está aqui, a gente calculou. 4 menos 1 menos 3, 1. E multiplicar pelo vetor V na base A, que é 4, de coordenadas 4 e 3. Ao efetuar essa multiplicação, qual vai ser o resultado? 4 vezes 4, 16. 16 menos 9 dá 7. Menos 4 mais 3 menos 1. E aí eu obtive o vetor V na base B, que foi o que o problema solicitou. Então, a aula de hoje foi basicamente para mostrar que existe uma outra alternativa para obter a matriz de mudança de base de A para B. E o raciocínio é exatamente esse aqui. Tá bom? Desejo a todos bons estudos e até a nossa próxima videoaula.